E aqui está a palavra do Senhor, querido rádio ouvinte, amigo, uma igreja ameaçada pelas heresias. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido é organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Aqui está a palavra do Senhor. Igreja ameaçada pelas heresias. Irmãos, amigos, antes de nós observarmos tudo, queremos dizer a você o que significa heresias. Heresias é uma palavra que significa escolha, seleção, preferência. No sentido bíblico, heresia abarca a ideia de facção, seita, isto é, o indivíduo ou grupo religioso afasta-se da doutrina bíblica e adota e divulga crenças, ensinos e práticas estranhas em matéria de religião. Isso aí é que é heresias. Em resumo, heresia é todo desvio da verdade divina, como revela na Bíblia, quando corretamente interpreta a heresia, uma das obras da carne, conforme Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então, falando dessa situação, a que se deve o surgimento das heresias? Exatamente da falta de responsabilidade de alguns que se dizem cristãos e daqueles que se dizem pastores, que colocam uma das heresias que nós observamos nessa segunda-feira, que nós intitulamos Segunda do Dízimo, é exatamente essa questão do dízimo. O dízimo, para muitos pregadores, pastores, professores, teólogos, que se dizem eles capazes de apresentarem aos nossos amigos e irmãos a verdade. E quando, na realidade, não apresentam a verdade, apenas apresentam as suas heresias. Primeiro, a ação diabólica no mundo, segundo Coríntios capítulo 4 e 4, que está escrito na palavra do Senhor, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas, ouvindo ou mesmo vendo, contemplando com os próprios olhos, não compreendam a palavra de Deus, para que a glória do Senhor não resplandeça na vida dela. O que está escrito lá, que o Deus desse século, o próprio Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Segundo, a ação diabólica contra a igreja. Mateus 13:25, Jesus falou isso, que sempre ele vai estar contrário o que se prega, a palavra de Deus, a verdade. Terceiro, a ação diabólica contra a palavra de Deus em Mateus 13:19. E assim, meus queridos radiovintes, amigos, o descuido da igreja em pregar o evangelho completo, Mateus 13:25. É dever da igreja pregar o evangelho, é dever da igreja pregar a verdade. A falsa hermenêutica está aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, que as pessoas interpretam de forma errada. É isso que é uma falsa hermenêutica. O homem entender a palavra de uma forma errada e aí sim produzir suas heresias. É por isso que surgem as heresias. Assim, queridos radiovintes, ainda vem a falta do conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pessoas que aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. E por último, a falta de maturidade espiritual, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 14. Porque devemos estudar a palavra de Deus, exatamente para sabermos o que é certo e o que é errado.
o que foi escrito para nós e o que foi escrito para o povo que já passaram. E assim discernir as coisas, porque o apóstolo Paulo disse também que nós devemos aprender de tudo e reter o que é melhor, o que é bom, o que edifica. Glória a Deus. Então o estudo das seitas é importante, sobretudo, pelo fato de que os ensinos heréticos e o surgimento das seitas falsas serem um dos sinais dos fins dos tempos sobre os quais falou Jesus Cristo e seus apóstolos. Diz a palavra, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. Não é isso que está acontecendo? Você vai para uma igreja com o pensamento de sair do mundo, ficar a desfrutar das bênçãos do Senhor, as quais Ele preparou para cada um daquele que confessa o seu nome. Ao chegar naquela igreja, porque antes você era aquela pessoa que participava do mundo e participava das religiões, ficava lá aos domingos participando das missas, das novenas, e todo o tempo da sua vida é a mesma coisa, a mesma ladainha. Hoje é uma forma, amanhã é a mesma forma, todo o tempo a mesma coisa, não muda nada. Então você fica abusado daquilo ali, vai para a Bíblia, chega lá e encontra a palavra de Deus, aleluia, que traz a graça e o conhecimento para aqueles que estão estudando. Toda pessoa que estuda a Bíblia, ele recebe a luz de Deus. Quando ele lê a palavra, ele estuda com entendimento, com reverência e respeito ao nosso Deus. Aí vai à igreja, aceita a Cristo, confessa o nome do Senhor, ali está tudo bem, estabilizada a sua vida, daqui para frente ele diz, eu sou um cristão, eu vou colocar minha vida nos pés do Senhor, está tudo a mil maravilhas. Não é assim que alguns pensam? Meu amigo que está na nossa escuta, o que acontece na vida dessa pessoa? Se Deus não tiver misericórdia, se você não tiver leitura bíblica, se você não tiver bons ouvidos para ouvir a palavra, como está escrito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, você vai cair no laço diabólico. Dentro da própria religião, do conceito das heresias, o que é uma heresia, como eu acabo de dizer, é uma escolha, é uma seleção, é uma preferência que você faz. Heresias abarca a ideia de facções, seita. Isso é, o indivíduo ou grupo religioso afasta-se da doutrina bíblica e adotar, portanto, e divulgar crenças, ensinos e práticas estranhas quanto à matéria de religião. Segundo a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo é novo. Então você agora arranjou novos amigos, você está na igreja certa, você acha que está seguindo o Deus verdadeiro, vivo e maravilhoso, mas tem algo estranho acontecendo dentro da sua congregação. Você ia, ouvia lá na sua igreja católica, a ladainha, a missa, a reza, tantas coisas, tantas obrigatoriedades. Na realidade, nada vinha ao conceito de Deus. Aí você se encontra com a igreja evangélica. Vai à igreja evangélica, mas ali tem uma coisa que lhe prende. O que é? É o lobo que está na frente, é o ladrão que está na frente, o arrasado de fé, que não tem comunhão com Deus e vai lhe propor a você voltar para a fé, não em Deus, mas no Satanás. Porque todo homem que paga dízimo, toda pessoa que recebe dízimo, ele está envolvido na doutrina de Satanás nos dias de hoje. A palavra de Deus deixa bem claro, nós fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Nós não temos mais que pagar nada, nós não temos mais que estar dando dinheiro para quem quer que seja. Apenas, meus irmãos e amigos, eles invertem a história com as suas heresias, pregando uma situação inexistente hoje. Como nós descrevemos, é um sentido bíblico, heresia, que traz a ideia de facção e que o indivíduo religioso tem que se afastar de tudo enquanto não presta, mas tem que continuar a comprar a sua salvação. Ou seja, você não aceitou a Cristo,
se você aceitar essa palavra do líder, ou seja, do lobo que está lá na frente. Isaías, lá em 56, versículo 11, diz: os cães gulosos, aquele cachorro que fica na frente, vestido de paletó, querendo ser ele o maioral, e vai colocar você no caminho do inferno. Porque vai dizer a você que você tem que pagar 10%. Se você não pagar, você não vai para o céu, porque você é um infiel. E toma como base a velha lei. Mas a palavra não é de Deus, por isso que engana as pessoas. Você vê a pessoa abrir a Bíblia, aquele lobo abrir, aquele cachorro guloso, como diz Isaías 56, 11, ele abre a Bíblia e aí vai ler para você e você vai acreditar, porque está dentro da Bíblia. Aí com isso você diz: vou ter que pagar o dízimo. O dízimo é do Senhor. Quando na verdade ele lhe convenceu a negar Jesus. Ele lhe convenceu a voltar ao mundo, não o mundo de cachaça, o mundo de cigarro, de adultério, mas um mundo de engano, de trevas, um mundo onde o homem se perde por não obedecer à palavra de Deus. Porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí ele se torna uma pessoa presa em um cadeado muito forte, que é a falsa doutrina, é a heresia, como nós falamos aqui. E o que nós devemos observar? A heresia, porque devemos estudar a palavra para nos livrar desses lobos cruéis que estão aí. Porque o estudo é importante, meu irmão, sobretudo pelo fato de que os ensinos heréticos e o surgimento das seitas falsas serem um sinal dos fins do tempo. E realmente é o que nos mostra, porque diz o Espírito, expressamente diz nos últimos tempos, que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. A palavra é de Deus. Nós estamos aqui falando coração sincero, mão limpa, coração puro diante de Deus e de você que está nos ouvindo. Para que você entenda, você compreenda na nossa linguagem, como diz a palavra de Deus. O homem tem que aceitar a Cristo e tem que se tornar um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é aquele que aceita e segue os ensinamentos de Jesus. Um verdadeiro discípulo que aceita a palavra de Deus. Não simplesmente, meu prezado rádio ouvinte, para agradar ao lobo, ao pastor que está lá na frente dizendo ele ser homem de Deus. Porque é o Espírito que diz, não é o pastor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quer dizer, o espírito enganador, o espírito da mentira, que Jesus Cristo até questionou com os judeus no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de São João, dizendo que eles tinham por pai o diabo, porque o diabo era pai da mentira. Eles diziam ali que tinha Deus como pai e eram mentirosos. O pai dele era o próprio Satanás. Eles mesmo sendo religiosos, como muitos estão aí, dizendo que são religiosos e estão pagando dízimo, simplesmente com doutrina de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Um homem com a consciência cauterizada, que não tem Cristo no coração, não tem amor. Ontem mesmo nós tivemos ouvido a irmã falando sobre a pregação dela ali, a esposa do nosso irmão Márcio, falando sobre que Cristo pregava com amor. Eu até mencionei João 8,44. Será que quando Jesus disse, naquele momento, vós tem por pai o diabo e quereis fazer a vontade dele, Deus não estava falando com amor? Jesus estava falando com amor, sim, como nós também estamos falando com amor, que esses cachorros que estão aí pregando essa situação do dízimo, conforme Isaías 56, versículo 11, não quer dizer que eu não esteja pregando sem amor, não, é com amor. Nós estamos pregando com amor para que você seja liberto, para que você seja salvo, para que você siga os passos do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em pleno século XXI, em tempo de pandemia, situação lamentável, e esses lobos aí tirando o sangue dessas pessoas como sanguessuga, como parasitas, como um carrapato grudado, visgado na pele de alguém puxando o sangue. Já chega, meu irmão, nós vivemos em uma palavra viva, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, como uma espada de dois gumes, que corta indo e voltando, é a palavra de Deus. Se eu não estivesse aqui pela palavra do Senhor, eu não poderia estar falando essas palavras.
Eu estou aqui porque o Senhor tem nos orientado, tem nos dado essa liberdade para pregar esta palavra como ela é. Heresias dos últimos tempos, é o que está acontecendo. Uma igreja ameaçada pelas heresias. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Será que você é capaz de assimilar, de entender o que está escrito para nós observarmos? Que houve naquela época, e também haverá, disse Pedro, homens que negarão o Senhor, e o Senhor o resgatou, mas eles vão trazer sobre si mesmo a sua perdição. O antídoto contra as heresias e ensino derivado da sã doutrina, da palavra de Deus, é necessário que nós estejamos sempre completamente arraigados em Cristo, ouvindo a palavra, vivendo a palavra, glorificando o santo nome do Senhor. A nova era, o que é e o que pretende fazer. Não é um culto religioso, liturgicamente falando, organizado, mas um movimento filosófico que aí está, religioso. Uma escola de pensamento filosóficos religioso. Ela é também um movimento político mundial, o qual, o momento certo, se transformará numa religião mundial, a religião do anticristo. Queridos radiovintes, amigos, segundo as profecias das Escrituras, a vinda de Jesus será precedida de grandes movimentos religiosos mundiais. Por fim, se unificam. Eles vão se unificar sob uma bandeira. A nova era é um movimento religioso e sincretista. Seu crescimento avolumou-se de modo imperceptível à igreja, aos crentes e ao povo comum em geral, e ainda alimentou-se muito a partir de 1987 para cá. Bem-vindo a esse movimento. Nova era não é uma outra coisa senão o preparo do mundo para o domínio do demônio e do anticristo. É por isso que nós temos que estar aqui informando aos nossos radiovintes, a meta final da nova era é uma nova ordem mundial, um só governo mundial, uma só religião oficial mundial, um só sistema financeiro mundial. É isso que eles estão apregoando aí, que estão falando. Que todas as igrejas têm que cobrar dízimo, tem que maltratar, tem que tirar, tem que meter a mão no bolso, que seja mentira, que seja heresia, não interessa. A nova era mistura tão bem a verdade com o erro e de modo tal sutil, suas mentiras parecem verdade. A nova era é também chamada terceiro milênio, era de Aquário, a nova consciência cósmica, quer dizer, todo mundo que nem um peixe dentro de um aquário, todo mundo preso, todo mundo regido pelos lobos, pelos cães devoradores, e aí estão, não toque no homem de Deus, não toque, esse é o ungido de Deus. Meu irmão, ungido de Deus, pela palavra de Deus hoje, somos todos nós, se lembre, todos nós ungidos em Cristo, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é mais aquela regra do Velho Testamento, não toque no homem de Deus, era o homem de Deus, era só ele. Naquele tempo o Espírito Santo estava no céu e descia, usava o profeta, usava o sacerdote, retornava ao céu. Hoje não, tem Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu, e agora nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem essa de dizer não toque em homem de Deus, toque não. E nenhum dos homens de Deus, a igreja do Senhor, não é de dizer esse lobo, esse cão cruel que está aí roubando a igreja. E olha que eu digo uma coisa com sinceridade, estou dizendo com amor, em o nome de Jesus Cristo, saia-se dessa doutrina diabólica, senão você não vai para o céu. Porque, segundo o que disse Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 4, se lembre, está escrito, aquele que anda pela regra do Velho Testamento, negou a Cristo e está separado do Senhor, da graça caiu. Você é um homem desviado, uma pessoa desviada, anda pagando dízimo, você anda comprando a sua salvação, você negando a Cristo, quando está escrito na palavra de Deus, aleluia, que o Senhor Jesus já nos comprou pelo bom preço, que nós não temos mais que pagar nada. Então, se é de você pagar isso aí, falo sempre nas nossas mensagens, nossas pregações, é melhor você se associar a uma funerária e pagar o seu caixão, para no dia que você morrer, você levar consigo
Ali é muito melhor, tem muito mais proveito, porque Deus não está à procura de homens fiéis com dízimo, não. Deus procurou no passado porque era obra da lei de Moisés, mas hoje é uma obra da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus não está nem aí com o seu dinheiro. Deus quer aumentar ele, Deus quer que você cresça, Deus quer que você tenha ele em abundância para o seu bem-estar e da sua família. Não para você sustentar, desculpa a expressão, vagabundos que estão pela aí dizendo que são eles pregadores do evangelho. Mentirosos, ladrões, cães cruéis. Faça isso em nome de Jesus. Aceite a palavra de Deus como ela é de graça. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, de graça receber, de graça dai. É assim que funciona a palavra de Deus hoje. E você recebe a palavra do Senhor, recebe poder de Deus, recebe poder do Espírito Santo, se transforma em uma nova pessoa, é transformado em um cristão para morar no céu. Agora, pagar? Você vai pagar o quê? Então, vá pagar suas contas no banco, vá pagar seu talão de água e luz, tudo bem. Isso é uma obrigação sua, minha e todos nós. Mas pagar dízimo em pleno século XXI, em plena graça, onde Jesus diz que é de graça, isso é heresia. Uma igreja ameaçada pelas heresias. Portanto, ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, como disse Paulo, ou por causa de dias de festa ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, como o corpo de Cristo. Ninguém vos domine em seu bel prazer. Então aqui está, dominados pelo seu bel prazer, julgando as pessoas pelo comer. Você não pode comer isso aqui é do Senhor, você comeu o dízimo do Senhor, não pode tocar no dízimo do Senhor. Ô pastor, eu estava com minha filha doente, alguém doente, eu usei o dinheiro para comprar o remédio. Ele não pode. Pastor, me dê aqui tanto, me ajude, me empreste para me comprar um remédio. Ele disse, eu não tenho. E o cofre cheio, porque são todos ladrões. Não tem outra palavra a não ser dizer ladrões cruéis. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, oremos para que Deus nos dê graça e nos dê vitória, que a gente continue sempre, você que está nos ouvindo também, nessa atitude, nessa graça de Deus, para pregar corajosamente a palavra do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, esta oportunidade de pregar a tua palavra como ela é. Senhor, fala aos nossos corações, repreenda todo o mal e dê vitória à sua igreja, o seu povo, Senhor, que precisa de salvação, precisa de paz, precisa de se libertarem, meu Pai, dessas redes satânicas que estão pela aí, dizendo eles que são pastores e na verdade não são. Senhor, nos liberta, nos ajuda e nos fortalece cada dia. Em o nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Alegria fluirás, dando desfrutares paz, que te trouxe Cristo na crueldade.